E aí, Baranovski, vamos socorrer então o paranoico Molica aqui, né? O arcabouço jurídico dessa PEC, como ela tá, né? Adiada tantas vezes, agora recuperando lá a PEC Kamikaze. A gente tem aguardado tanto tempo, foi bom, agora ela passa, facilitou aí essa amarra, toda essa costura jurídica em torno dela, agora vai? Perfeito, Stephanie. Eu queria pegar primeiro uma carona no comentário da Priscila Yazbek, né? Em relação à formalidade dessa PEC, para que a gente caminhe todos no mesmo sentido, para aprovação de uma PEC, que significa proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma alteração ao texto constitucional federal, são necessários 3/5 dos votos em 2 turnos nas 2 casas do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Trocando em termos mais práticos, são necessários 342 deputados federais por 2 vezes. Nós temos 2 turnos, 342 é um quórum elevadíssimo, a gente chama isso de quórum complexo, é um quórum alto, não é maioria absoluta nem maioria simples, é um quórum de 3/5 elevado por 2 vezes, em 2 turnos de votação, geralmente um interstício de 5 dias, o intervalo entre cada turno, assim determinam os regimentos, a bem da verdade que ultimamente nem vêm sendo cumpridos. Depois, essa PEC segue para a Casa Alta, Senado Federal, e ela é aprovada por 54 senadores, então tem também um elevado quórum por 2 vezes com o mesmo interstício de 5 dias. Ou seja, a aprovação da PEC ela demora algumas semanas e a gente vai se arrastar comentando essa PEC ainda por bons programas doravante. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu trago o comentário da Priscila Yazbek, é como a nossa Constituição virou uma colcha de retalhos. Já são 122 emendas constitucionais, só nesse ano essa será a 9ª emenda, ou 10ª emenda constitucional aprovada. Se a gente pegar o nosso texto constitucional de 88 até hoje, são cerca de 4 alterações por ano. Então, mês sim, mês não, temos uma alteração no texto constitucional. Não deveria ser assim, por 2 motivos. E eu já entro no mérito dessa PEC. Primeiro motivo é que a nossa Constituição é rígida, ou para alguns, super rígida. Ela tem um processo de alteração solene, difícil, e não é para ser alterada dessa forma, tanto que ela tem cláusulas pétreas que são imodificáveis. Quem fez a Constituição, chamado Constituinte Originário, não desejava que a nossa Constituição virasse essa colcha de retalhos. Agora, o segundo argumento é que ela perde estabilidade. Quando a gente começa a alterar muitas vezes um texto constitucional, se perde a mão, né? E ela deixou de ser uma norma constitucional. Lei orçamentária, sendo introduzida no texto constitucional, não é norma materialmente constitucional, não envolve poder. É orçamento. Isso deveria ser debatido a título de lei orçamentária e não a título constitucional. Como introduzir esse tema no texto constitucional? Agora, toda hora o texto constitucional tem que ser alterado. Coitado de quem escreve livro de direito constitucional, já sai desatualizado. Agora, em relação ao mérito dessa PEC, também tem uma preocupação. Embora sejam medidas necessárias, elevação de Auxílio Brasil, auxílio botijão de gás, auxílio caminhoneiro, a gente não pode perder de vista que isso é uma ação afirmativa, tem que ter caráter temporário, só que o que a gente vê é que cada vez mais a população vem sendo incluída nesses benefícios. Em vez da gente ter uma melhora de miseráveis para a linha da pobreza, a gente vê a linha da pobreza descendo para a linha de miseráveis. Ações afirmativas que deveriam ser temporárias e exauríveis, na verdade no Brasil vêm sendo permanentes. Será que não tem algum interesse eleitoral por detrás delas e não desse governo e de outros, desde que se criou em Fernando Henrique Cardoso, outros auxílios emergenciais da espécie? Os vulneráveis cada vez mais necessitados e não se faz nada na base de educação, geração de emprego, melhora na economia para tirar essas pessoas da situação de miséria. A ação afirmativa como essas tem que ser temporárias, não podem assumir um grau de permanência como a gente vem vendo ultimamente.